Trazer um tema complexo, né? Já chegam perguntas, eu já aproveito para responder. Eu posso negar isso até a morte de que assim a gente tem como ter contato com um mundo invisível, com as experiências. Eu posso, de fato, acordar durante os sonhos, eu posso ampliar minha consciência para percepções diferentes, eu posso compreender a minha realidade atual a partir de um mito, ou eu posso simplesmente ignorar isso? Sim, sim, a generosidade divina nos permite a ignorância, isso faz parte, né? Só o que a gente tem como trajeto é o nosso nascimento e a nossa morte. O que a gente constrói dentro desse tempo e espaço cabe a cada um. Então, eu posso sim passar uma vida inteira, se eu tenho um imenso, por exemplo, uma coisa prática, eu posso ter um imenso talento musical. Eu posso ser uma pessoa que naturalmente já saberia sentar no piano e tocar, mas eu posso negar isso e jamais desenvolver, que é a mesma coisa, né? Eu posso jamais desenvolver essa percepção dessas outras dimensões e dessas outras experiências de vida, né? Desses outros tipos de seres que se comunicam e que existem, né? Mas é um desperdício, assim como vai ser um desperdício não me tornar um grande pianista, né? Então, eu posso, sim, tamponar essa habilidade, essas possibilidades pelo tempo que for necessário, que eu sentir necessário. Posso nunca acessar na minha vida inteira. E as poucas vezes que eu acessei, negar até, negar, e não aprender nada com aquelas experiências, né? Algumas vezes a gente tem muita sorte, como foi meu caso, que é uma sorte enorme, de ter experiências que são avassaladoras. E essas avassaladoras, não tem como ninguém dizer para mim que eu não tive, porque eu tive, né? Então, essas experiências, quando elas vêm e elas surgem dessa forma tão rasgando, né? São experiências tão intensas que não tem como negar. E tem uma parte em nós que quer repetir essa experiência, porque em geral elas são sublimes, elas são experiências uau, que a gente queria passar a ter a vida inteira, o tempo inteiro, full time, né? E basicamente essas são as experiências, são experiências de estados iluminados, de estados de consciência elevados, né? E de contatos de realidades que são tão verdadeiros, que a gente passa então a se tornar um pesquisador, considerando que ou eu minto para mim e digo que eu não tive experiência, o que vai ser impossível, né? Porque pequeninas experiências eu posso fazer de conta que não, mas essas assim, aquelas que são muito fortes, essas eu não tenho como mentir para mim, né? Nem todo medicamento que eu utilizar vai me fazer esquecer essa experiência. Ou posso me tornar uma pessoa assim que sai da minha caverna pé ante pé, com muito cuidado e investigando quem talvez possa me orientar sobre esse trajeto. E quando eu me coloco no caminho, Buda fala, quando eu entro na correnteza do rio, o próprio rio vai cuidar de me trazer caminhos e ferramentas. É como se, na hora em que eu me coloco disponível para o mistério, o próprio mistério me conduz, né? E é nessa hora em que a gente fala que aí o mestre aparece, as coisas aparecem e súbito alguém te traz um livro, ou você encontra um filme, ou você vai a algum rito que te fala na alma, ou algum amigo que nunca tinha se aberto com você conta coisas como as suas dúvidas e o trajeto se inicia, né?
Então, é dito que, assim, raramente uma pessoa entra nesse caminho de busca espiritual se ela nunca teve uma experiência, pelo menos, né? Que é essa motivação que não nasce na cabeça, ou, poxa, eu tenho que ir na igreja porque toda a comunidade vai. Ela nasce de uma experiência. E a partir dessa experiência metafísica inexplicável, é que a gente passa a querer compreender o que existe como que talvez esteja oculto e que não seja tão óbvio, né? Então, dá para a gente fugir dessa experiência? Dá, por um certo tempo, por... mas normalmente a gente não vai ser completamente feliz e não vai... Alguma coisa em nós vai ficar cutucando essa necessidade, essa suspeita de que existe mais do que só o que é concreto e palpável. E quando a gente se dedica e começa a acordar em sonhos, aí fica muito mais difícil a gente negar, né, essas experiências. A gente pode entrar nos sonhos como um sonho do cotidiano, né, deitar e dormir, mas a gente pode entrar também nessas experiências, que são experiências de estado expandido de consciência, através de um alterador de consciência, que pode ser um enteógeno, né, uma substância, como os antigos faziam, plantas, ervas, odores, cheiros, né, beberagens, ou o próprio som de um tambor, que pode te favorecer a você ir numa expansão, numa meditação profunda, né, numa prática espiritual, num jejum longo, ou de uma prática espiritual, a gente também pode obter esses estados e essas experiências, né? E é nessa experiência de assim, como olhar desde um helicóptero, né? A gente expande e aí a gente pode olhar a nossa vida e as nossas resoluções, as encruzilhadas onde a gente se encontra, e compreender tudo de uma outra perspectiva, né? E uma forma como a gente, ao retornar para a nossa vida do cotidiano, a gente possa redirecionar e reconstruir para que a gente alcance esse outra manifestação na matéria. Eu salto de uma manifestação na matéria mais densa e mais obtusa e mais de torpor, né? Eu ia falar um termo muito estupidez, né? Os budistas falam estupidez, eu acho forte, né? Torpor. Mas é uma ignorância mesmo, é uma avidya, é uma ignorância. Eu saio dessa ignorância e posso entrar num campo de conhecimento muito mais amplo, né? Então, é um caminho que às vezes pode parecer insensato, que pode demandar muita dificuldade, porque às vezes a gente não encontra nem a literatura, nem pessoas próximas, e a gente não quer, eu pessoalmente tenho muita resistência em entrar em qualquer religião, elas não me capturam. Mas os ritos e os textos religiosos, sim, me agradam muito, né? E então eu posso vasculhar esses livros que já existem, esses trajetos, eu posso ler Mil e Uma Noites. E dali eu compreender um monte de coisas. E não é um livro dentro de nenhuma religião, eu não estou lendo o Alcorão, nem a Bíblia, né? Não estou lendo Bhagavad Gita, mas eu posso estudar filosofia, eu posso ler Platão, né? E eu posso, através de um filósofo, adentrar nesse campo do mundo das ideias, do mundo imaterial, e que é tão palpável quanto esse nosso que a gente tem, né? Os, os xamãs, eles costumam dividir em três mundos, de baixo, do meio e de cima, né? Tem gente que divide, ou como os budistas, né? Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, são três tipos de manifestação na matéria, mais energia, matéria, mais sutil ainda. Posso dividir as classes de seres, né? Eu adoro os budistas, eles são incríveis, eles são muito simples, eles dividem 6 tipos de seres, ponto. Né? Então, aí eu já tenho um parâmetro de reflexão, tá? Bom, ou você
é um deus ou um semideus? Ou você é um humano, um animal, um semidemônio ou um demônio? E aí, a partir daí, eu posso colocar e classificar coisas que eu vejo e coisas que eu também não vejo, né? Então, entrar nesse território e que aí eu posso começar a perceber que eu posso ampliar os meus sentidos e captar coisas que de outra forma eu não consigo, né? Eu posso viajar com a minha mente consciente ao passado, ao futuro, eu posso prospectar coisas, eu consigo ver sobre coisas que não são visíveis, eu posso ouvir, eu posso expressar, né? Mas, de novo, esse tipo de experiência só tem valor, se a gente teve um chamado para isso. 2, se a gente está acompanhado por alguém que já fez o caminho. Não precisa ser também um mestre, mas ele pode ser um irmão mais velho, né? Que possa nos contar um pouco mais do que é isso. Prospectar esses territórios. Fora dessas condições, pode ser, inclusive, é altamente não recomendável, né? E é uma pena, porque a gente está perdendo um grande potencial que está aí disponível. Então, sim, dá para você passar a vida toda ignorando isso, e sim, é um grande desperdício que você passe a vida toda e nem ao menos considere avançar nesse território, né? E remover preconceitos, né? E perca a oportunidade de abrir a mente para conhecimentos que são é uma nova língua. Elas podem ser traduzidas de acordo com cada um. E aí eu consigo ler na tradução daquela menina que viu uma fada, eu consigo ver os elementais do próprio coração dela, da amorosidade, talvez dos pais, e que ela vê como forma de fada, né? Então, eu posso traduzir aquela forma simbólica como ela vê, com outras formas que talvez para mim sejam mais cognoscíveis. Então, é muito rico e é uma pena para quem teve esse chamado desperdiçá-lo.